E toda a glória seja dada ao senhorio de Jesus. Graças a Deus. Nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 8 de João, onde narra a história de uma mulher que foi trazida perante Jesus e foi pega no ato de adultério. E Jesus de Nazaré, quando por aqui passou, ele foi testado ao extremo. Os camaradas ficavam todo o tempo acompanhando ele, porque Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para cá para cumprir uma missão. Missão essa dada pelo seu Pai, onde é narrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E ele, sabendo que este mundo estava corrupto, e ele sabendo da corrupção, e corrupção essa que está no homem, o Deus Todo-Poderoso envia seu Filho para cá. Para quê? Para desfazer as obras do inimigo. O inimigo de nossas almas, Satanás. A Bíblia diz que ele vive de redor buscando quem possa tragar. E Jesus começa o seu ministério em toda aquela região, pregando, ensinando e curando. Jesus andava de vilarejo em vilarejo, caminhadas grandes, extensivas. Jesus era um homem que era, quando por aqui estava, era um homem de dores. Não tinha feição, não era bonito. Era um homem que era trabalhado, era um homem que não parava, era magro, porque eram caminhadas exaustivas e falando das coisas que o seu Pai enviara. Mas Jesus, quando ele vem para cá, ele recebe ali, ele se levanta contra ele um poderio, 3 forças de poder, 2 e uma envolvendo as outras 2. Se levanta o poder romano, que é o poder político, se levanta o poder religioso, que era os fariseus, e a terceira força, o inimigo de nossas almas, Satanás, comandando e influenciando os outros 2 poderes para, de qualquer forma, derrubar Jesus. Mas a Bíblia vai relatar que Jesus, ele veio para os seus e muitos o rejeitaram. Esta narrativa bíblica que nós lemos, João capítulo 8, vai narrar a história de uma mulher que foi pega no ato de adultério, e a mulher naqueles tempos era discriminada. Jesus veio para quebrar muitos paradigmas esse como a questão da discriminação da mulher. Jesus também quebra o paradigma da questão daquela aproximação entre fariseus, aliás, entre os judeus e os samaritanos. Jesus vem para desfazer. Ele narra ali o tempo todo, testado pelos fariseus, doutores da lei. Todo o tempo, Jesus passa por provações. E aqui nessa narrativa bíblica, nessa perícope que a gente leu, nesse bloco de versículos, vai dizer, sabe o quê? Que eles o testavam. Olha aí, Jesus. Essa mulher estava lá dentro da moita, não é? Pegando aqui uma linguagem regional nossa, neologismo nosso aqui. Essa mulher estava lá dentro da moita, senhor. E aí? E aí, Jesus? A lei de Moisés diz que as tais é para morrer. Só que
A discriminação dos homens com as mulheres era tamanha, que eles mandaram o camarada que ninguém vai adulterar só. Ninguém vai adulterar só. Estava com certeza um camarada com ela lá. E eles mandaram ir embora. Não é? E trouxeram a mulher. A lei diz que eram os dois que teriam que ser apedrejados e os dois teriam que ser julgados por Israel. Não é? Diz aí as leis que são as leis da Torá, do Pentateuco, a lei judaica, 613 artigos. Não é? Homem nenhum vivia isso. Homem nenhum. Mas Jesus viveu e cumpriu. E a palavra vai dizer, que Jesus escrevia no chão. Jesus vê toda aquela multidão de pessoas e o incrível que as pessoas têm dentro dela um senso de justiça. Em Isaías, se eu não me engano, vai dizer que a nossa justiça é como o trapo de imundície. Ou seja, a nossa justiça, ela é fedorenta, ela é nojenta. A gente tem um senso julgatório, a gente tem um senso de criminalizar, de apontar. Mas ali estava, perante aquela multidão, a mulher, que era a prova do crime. Não existe crime sem um praticante, diz o direito. Para haver um crime, tem que ter o praticante, o ofensor da lei, não é? Tudo isso aí faz parte do direito. E estava Jesus ali como o juiz. Mas aqueles homens, eles não reconheciam Jesus como mestre. Até alguns deles chamavam de mestre, como Nicodemo. Sei bem que tu és mestre, porque o que tu fazes é da parte de Deus. Não é? Ali ele está reconhecendo Nicodemo que Jesus é mestre. E era um dos fariseus, mais um fariseu que se converte. Não é? E aí, Jesus ali estava como dizem hoje, com a caneta na mão, para condenar aquela mulher ou para salvá-la. E muitos que ali estavam, todos, desde tinha pequenos, tinha velhos, tinha gente de todo tipo, mas cada um com a sua justiça própria. É alguém que vê hoje. A gente vê isso. Eu digo porque já vi situação onde o camarada estava cometendo crime, e às vezes para mobilizá-lo, ali as pessoas se juntam até para lixá-lo. Quantas vezes a gente não já tomou criminoso da mão que a gente chama da turba, das pessoas, de multidões, com o seu senso de julgação, seu senso de justiça própria, esquecendo que existe a lei, esquecendo que existem as autoridades para julgá-la. Por isso que Jesus condena, por isso que a palavra diz que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. E aí, Jesus levanta, Jesus está ali no chão, escrevendo, Jesus está ali naquela situação, uma grande multidão, como o texto narra, e estava ali, como diz mesmo o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer assim, vejam o que diz aqui. E pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas
Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntaram, endireitou-se e disse: aquele que entre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui a mulher recebe o perdão. Aqui a mulher que, em suma, do julgamento que estava para ser condenada, ela estava ali com a sua vida praticamente na mão do justo juiz. Mas Jesus, ele veio para desfazer a injustiça. Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para mudar. Jesus veio para transformar. Jesus é a própria justiça. Talvez estou falando para alguém que já foi até injustiçado pela justiça, a justiça própria das pessoas ou o sistema judiciário do país, a lei aplicada. Mas cabe ressaltar que o nosso Deus, da pessoa bendita de Jesus, a sua justiça, ela vem, ela chega. A gente vê até na nação brasileira as injustiças que acontecem no dia a dia no cenário político, e a gente vê hoje Deus agindo, Deus usando pessoas até lá de outro país para fazer justiça no Brasil. Isso é o que nós estamos vendo, porque Jesus, ele é a justiça. Nesta manhã, nós estamos falando que há salvação para você. Nós estamos aqui anunciando que você precisa se arrepender, que você precisa deixar de lado, deixar o pecado, se afastar do pecado, reconhecer a pessoa bendita de Jesus. Muitas pessoas dizem assim: esses crentes falam assim, aceita Jesus, e não sei o que, mas eles, eu já tenho Jesus no meu coração. Meu irmão, meu amigo, meu conterrâneo, tá bom aqui, ó. Solim Gonzaga do Maranhão aqui, ó. Irmão de Massa Show. Passa aqui, que essa parte deu olhei. Rapaz, valeu, meu irmão. Deus te abençoe, meu filho. Graças a Deus. É um conterrâneo meu de Solim Gonzaga. Finado Denis bebeu uma cachaça mais ele, lá em Solim Gonzaga. Finado Denis, não foi isso aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom a gente encontrar os amigos. Jesus, ele faz com que a gente seja alegre, que a gente tenha amigos. Nós estamos na terra para ser livres. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós andamos na presença do Senhor. E o Senhor nos introduziu neste mundo, dizendo assim: olha, vocês são minhas testemunhas. Como eu estava falando, Jesus enfrenta poderio na terra. E o poderio que Jesus vai enfrentar, o poderio romano, que é o poder político, o poderio religioso, através dos fariseus, ali do sinédrio, parte daqueles homens, viviam buscando como acusar Jesus. Mas Jesus sempre tem um escape. E Jesus, ele é conosco. O que nós precisamos é estar disponível a ele, meu irmão, Pai do Senhor. Disponível a ele, fazendo a sua vontade, caminhando nos seus caminhos, andando
fazendo o que é certo perante Deus, que nem eu estava falando. Muitas pessoas, quando a gente vai falar que você precisa aceitar Jesus, eu não gosto de usar essa frase, aceitar. Eu digo que Jesus me aceitou, porque nós éramos, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, mas Jesus nos aceitou quando Ele nos trouxe para a luz, quando Ele nos aceitou, quando que era, por exemplo, eu era para estar morto, era para estar de osso branco, porque no dia 7 de dezembro de 2014 eu ouvi a voz de Satanás mandando dar um tiro na minha cabeça. Mas eu fiz isso? Eu não fiz. Eu corri para os braços do Senhor. E aqui estamos nós. Hoje, depois de 9 anos, fazer 10 anos, na presença do Senhor, anunciando o Evangelho da salvação, anunciando que Jesus salva, anunciando que Jesus perdoa, dizendo que em breve Ele voltará. As pessoas às vezes faz aquele beijinho quando nos vê aqui falando das coisas do céu. Engraçado que as pessoas não se incomodam. Pedra Santa, Gilberto e Luciano não se incomodam quando é um fuá. Fuazão para pegar bem que ninguém se incomoda. Não incomoda não. Se botar um fio elétrico aqui, cachaça, ninguém diz nada. Mas como é falando das coisas do céu, falando das coisas de Deus, as pessoas às vezes passam fazendo um becinho. Eu já vi muitos passarem por aqui e fazendo um becinho assim, ó. Fazendo um becinho pra gente. Mas eu quero dizer pra ti que faz becinho para a palavra de Deus, que tudo está lançado lá em cima no livro. Existem livros. E estes livros, e aí meu diácono, para o Senhor. E estes livros está anotado até as vezes que tu rejeitou a palavra de Deus, até as vezes que tu falou mal das coisas de Deus. Tu precisa se arrepender, tu precisa conhecer Jesus, tu precisa deixar de lado a escravidão, porque existe duas portas. Uma porta é a porta do mundão de meu Deus, que o povo gosta de falar. Ei, meu irmão, ô mundão de meu Deus, a portona está aberta aí. Nessa porta aí tu pode entrar com cachaça, tu pode entrar com droga, nessa porta aí tu pode fumar de amba, tu pode adulterar, tu pode roubar, tu pode vender droga, nessa porta aí tu pode matar os outros, tu pode ser o que tu quiser. Homem, pode ser mulher, pode ser tudo nessa porta do mundão. Mas existe uma porta estreita. E essa porta estreita é a porta que a gente entra nela e deixa de fora, como dizia o nosso ex-dirigente Luciano, o mutulão lá fora. Irmão Francisco dizia, na porta estreita não entra com mutulão. O mutulão é uma grande bolsa, uma grande mochila nas costas, que é que o mundo bota na gente, não é? A porta grande, tu pode tudo. A porta grande, que é a porta larga. Mas a porta estreita, tu tem que deixar de lado, hein, meu amigo? Beleza? Tu tem que deixar de lado o adultério, tu tem que deixar lá fora a cachaça, tu tem que deixar lá fora a droga, tu tem que deixar lá fora a corrupção, tu tem que deixar lá fora tudo que não presta para entrar na porta da graça. Eu tenho um pensamento que eu vou te citar. A graça foi uma porta aberta por Jesus Cristo para nós nos redimir perante Deus. E eu gosto de citar aquela frase do pastor americano. Eu me esqueço o nome dele, mas eu uso essa frase desde quando eu descobri ela. O céu não foi feito para a pessoa boazinha. Aí, meu amigo, meu irmão, o céu foi feito para pessoas perdoadas e arrependidas. Sim, você precisa se arrepender. Você precisa conhecer
verdadeiramente Jesus. Ah, mas eu já conheço o Cristo Redentor. Eu já tenho Jesus aqui no meu texto, no meu pescoço. Eu já tenho Jesus tatuado aqui no meu braço. Eu já vi gente com a tatuagem de Jesus. Jesus estava, doutor Bíblia, pregando numa certa feita. E Jesus, numa grande multidão. E lá chegaram os irmãos e a mãe de Jesus. Jesus tinha família. Há uma mentira grande que ele não tinha, que ele era filho único. Ele é o primogênito. Quando é o primogênito, porque é o primeiro, não é o único não. Quando é filho único, é filho único. O primogênito é porque tem o segundo, o terceiro e o quarto. E ele tinha 3 irmãos homens e mais algumas irmãs mulheres. 4 irmãos homens. E Jesus estava lá pregando. E chegaram, Gilberto Cruz, já disseram assim: ó Jesus, tá tua mãe e teus irmãos aí fora querendo entrar aqui, porque a igreja está lotada e eles querem ficar aqui de trás de ti, entendeu? Eles estão lá fora, estão calor danado, eles querem vir aqui para perto de tu. É bom que Jesus disse, na frente de todo mundo: para você que diz que já tem Jesus, Jesus vai dar uma resposta. Diz assim: meus irmãos e minha mãe é todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. Ei, eu quero dizer para ti que você precisa arrepender-se. Tia Maria, meu amor, Jesus te ama, eu também. Você precisa se arrepender. Você precisa crer verdadeiramente que Jesus é o caminho. Você precisa se arrepender que Jesus salva. Você precisa se arrepender das suas injustiças. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Sim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ou vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai para o céu só com a tua justiça. Você não chega ao céu só pelo teu querer. Você não chega ao céu pela tua religiosidade. Você precisa se arrepender. Você precisa crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador, para ter os seus pecados cancelados. Cancelado. Cancelado. Muitos de nós têm cartão de crédito. Muitos de nós recebemos uma fatura todo mês que a gente precisa pagá-la. A fatura alta, às vezes, que a gente tem que negociar. Aí, meus irmãos, Pai do Senhor, nós precisamos, às vezes, até negociar. Mas nós temos uma fatura de, meus amigos, uma fatura de pecados que é muito grande. E essa fatura de pecados, ela não tem negociação terrena. Essa fatura de pecado, ela só pode ser quitada na pessoa bendita de Jesus. Somente Jesus pode chegar e pegar essa fatura e rasgá-la. Rasgá-la. A fatura de pecado que tu tem e que eu também tinha. Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não anda na carne mais, não é mais escravo da carne, não é mais escravo do pecado, anda fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Tu precisa se arrepender. Você precisa crer que Jesus é o Salvador,
Jesus está voltando. O que nós estamos vendo hoje no mundo são princípios de dor. A palavra de Deus diz que quando Jesus disse para vir, haveria guerra, rumores de guerra. O mundo está passando por grande transformação. Já se fala em governança única, já se fala em guerra nuclear, já se fala que no terceiro tempo que está sendo feito em Israel, já se fala em destruir Israel. Tudo está caminhando para se cumprir as escrituras. Aí você pode até dizer assim: rapaz, esses crentes são loucos, esses crentes são doidos. É assim que eu dizia também. Eu ficava assim, quando eu via um culto de rua, e eu na viatura eu queria às vezes atrapalhar. Eu dizia assim, Gilberto Cruz: rapaz, esses caras têm as igrejas deles, mas eles ficam no meio da rua fazendo zoada. Não precisa dessa zoada. Como diz o amigo do Bíblia, Deus não é moco. Nós, como diz Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse assim, que o evangelismo, o que nós estamos fazendo é como mendigos que acharam pão e estão dizendo para os outros: tem pão, tem pão, tem pão. Nós achamos pão, o pão da vida. Nós cremos no Senhor Jesus, nós aceitamos seu senhorio. Ele disse: ide, pregai o evangelho. Você pode até pensar assim: eles estão fazendo essa zoada aí, é por mando de quem? Quem mandou? Eu quero dizer para ti e declarar esta manhã que quem autorizou esta obra é o dono do ouro, da prata, é o dono da terra, é o dono de tudo, Jesus de Nazaré, porque ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Façam isso em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome vocês vão ser perseguidos, em meu nome vocês vão ser exaltados, porque eu sou Jesus. Diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus indo para o encerramento. A palavra de Deus, quando narra as últimas falas, é narrada na narrativa bíblica do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 8. Jesus vai dar ali as últimas orientações aos seus discípulos. Primeiro ele disse: eu estou indo, mas eu estou mandando para vocês um companheiro. 50 dias depois veio o companheiro que está aqui conosco aqui, esse companheiro chama-se Espírito Santo. Ele que nos capacita, ele que nos dá força para fazer o que estamos fazendo aqui. Eu estou indo, mas eu vou deixar um ajudador para vocês. Esse ajudador se chama Conselheiro, Espírito Santo, Espírito da verdade, ajudador, transformador. E Jesus diz, quando Jesus vai falar para eles, e aí meu subtenente, está no Senhor, meu irmão, e ele vai dizer para ele diz assim, no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos: vocês são as minhas testemunhas. Testemunha primeiro em Jerusalém, em Samaria e aos confins da terra. Os nossos irmãos que ficaram para trás, os nossos antepassados que ficaram para trás, todos eles partiram, todos eles estão na glória, mas nós estamos com a mão no bastão do evangelho. Nós estamos com as mãos aqui impulsionando este evangelho, porque o evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Deus chama Paulo para Paulo ser o grande precursor. Paulo só perde para Jesus. Apaga o Senhor, meu irmão. Paulo só perde para Jesus, um grande homem de Deus, onde nós aprendemos com ele. Não tem
uma pregação cristocêntrica, evangelística, sem falar de Paulo. Já falei de Paulo aqui, já citei versículo de Paulo aqui, no já da Bíblia. Citei sem olhar a Bíblia. Citei Coríntios, não é? Que disse alguém está em Cristo, e citei também Romanos 5, e ele diz, Paulo, o Evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Você precisa crer no Evangelho do Senhor. Você precisa se arrepender. Você precisa fazer que nem aquela mulher do texto que nós lemos, indo para o encerramento. A mulher estava de joelho. Estava todos os seus acusadores ali, ó. Cada um com uma pedra maior do que a outra, para matá-la. Mas Jesus chega e pergunta assim: vocês estão preparados, né, para matar essa menina, né? Vocês são super juízes, são igual o juiz do STF, super juízes. Mas eu quero perguntar uma coisinha para vocês. Aqueles, no plural, porque tinha muita gente, a multidão, entre vós, que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E todos saíram, de um por um. Todos saíram. Esse é o poder do Evangelho transformador do Senhor. Esse é o poder de Jesus de Nazaré. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu os santifico na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Jesus diz, através do apóstolo João, lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Mas você precisa dar lugar para que esta porta seja aberta. Você precisa crer em Jesus. Você crendo, ele entrará na sua vida e salvará a sua vida. Que Deus nos abençoe e que continuamos sempre com a mão no arado. Nós vamos ouvir o cantor, nosso cantor Gilberto Cruz. Gilberto Cruz vai louvar aqui 2 louvores. Que era aquele sucesso dele, Gilberto Cruz. Entendeu? Repestário, né? Isso aparece na Operação Carnaval. Estamos ao vivo aqui no Facebook, para todo o Brasil, para todo mundo. Tem gente que nos assiste aí fora do país, tem gente que nos assiste em muitos lugares. No dia que eu não transmito esse culto, as pessoas me perguntam: rapaz, no Facebook, pergunta no YouTube, em todo lugar, cadê a live? Não teve hoje. Mas aqui estamos nós, usando essa ferramenta, a internet, para falar do amor de Deus. Graças a Deus.